Olá, então eu sou a Catiane, essa é a Mayara, e hoje a gente vai apresentar sobre o tubo de Venturi caseiro. Bem, para realizar o experimento, a gente usou 2 garrafas PET aqui, mais um pedaço da garrafa PET aqui para vedar, uma mangueira de silicone, Durapox para vedar aqui, secador de cabelo, fita durex. A gente usou também esses pedaços de madeira para apoiar, né, o tubo de Venturi, para conseguir visualizar melhor e a mangueira ficar suspensa aqui. Essa mangueira a gente usou um líquido não viscoso, água, né, com corante, onde a gente pode visualizar que na mangueira o líquido está nivelado. Esses 2 litrões eles foram cortados na parte mais larga, né, e aqui na parte mais estreita do litrão eles foram unidos, onde tem um furo aqui dentro. A mangueira foi introduzida tanto aqui quanto aqui, e o Durepox foi para vedar a saída de ar mesmo. Aqui no secador, né, pro secador não descer de ar aqui no secador, que é a entrada de ar descer através do secador, a gente utilizou esse pedaço de garrafa aqui e terminou de vedar com fita durex para impedir a saída de ar. Então agora a gente vai realizar o experimento, né, dá pra ver aqui, eu vou colocar a régua pra gente ter uma noção melhor de altura, ele vai subir em torno de 1,5 cm mais ou menos. Com a entrada de ar, esse líquido aqui vai tender a subir. Olá, eu sou a Mayara e agora a gente vai falar um pouco sobre os cálculos desse experimento que a gente realizou e também um pouquinho de teoria sobre o tubo de Venturi. Bem, o tubo de Venturi ele foi inventado no século XVIII pelo cientista Giovanni Battista Venturi para medir a velocidade de escoamento e a vazão de um líquido incompreensível, através da variação de pressão durante a passagem desse líquido por um tubo de seção mais larga e depois por outro de seção mais estreita, que é como a gente demonstrou no vídeo. O nosso experimento ele tinha um diâmetro maior no início, e depois um diâmetro menor e no final um diâmetro maior novamente. Esse efeito ele é explicado pelo princípio de Bernoulli e também no princípio da continuidade de massa. Se o fluxo de um fluido ele é constante, mas a sua área de escoamento diminui, então necessariamente sua velocidade aumenta. Isso a gente vai demonstrar nas fórmulas a seguir, onde a fórmula da vazão, por exemplo, é a área vezes a velocidade. Ou seja, se um aumenta, o outro obrigatoriamente diminui. Quando os dois são iguais, quando em 2 pontos a vazão é igual, ela é constante. Então, para o teorema da conservação de energia, se a energia cinética aumenta, a energia determinada pelo valor da pressão ela diminui. Bem, o que é vazão, então? A vazão é o volume que o determinado fluido passa por uma determinada secção de um conduto livre ou forçado por uma determinada unidade de tempo, por tempo. Ou seja, é a rapidez com que esse volume escoa para fora desse conduto. No nosso experimento, que foi mostrado anteriormente, a gente usou o secador de cabelo como gerador de fluxo de ar, onde a gente colocou ele na beirada e vedou totalmente para que não escapasse ar pelas bordas. E como dá pra ver nessa imagem, o líquido da mangueira estava nivelado antes da gente ligar o secador de cabelo. Então, depois que foi ligado esse fluxo de ar, aparece uma diferença de pressão entre a região intermediária e a mais larga, que é no início ali, onde o tubo tem um diâmetro maior, e no meio, onde o tubo tem um diâmetro menor. Ou seja, essa pressão ela deslocou o fluido em direção à pressão mais baixa, que é onde tem a velocidade maior, que é onde o diâmetro é menor. Onde a área é menor, a velocidade é maior, então a pressão é menor. Então ele empurrou o líquido para aquela direção, que ocorre no caso no centro ali. E para esse experimento, com o secador de cabelo em si, a gente teve que tomar o cuidado de não colocar ele em temperatura quente e deixar na temperatura frio, porque poderia, como a gente usou garrafas PETs e uma mangueirinha de silicone, ele podia deformar os nossos materiais, então o experimento poderia não funcionar como deveria. A Catiane agora ela vai demonstrar um pouco melhor os cálculos e as fórmulas para esse experimento que a gente fez. Olá, então eu sou a Catiane e hoje eu vou estar trazendo um pouco sobre os cálculos envolvidos no experimento do tubo de Venturi caseiro, onde a gente vai estar usando principalmente 2 grandes equações. A equação da continuidade, que diz que o somatório das ações que entram tem que ser igual ao somatório das ações que saem, onde a gente vai estar trabalhando com 2 pontos, né, o ponto 1 e o ponto 2, então a vazão no ponto 1 é igual à vazão no ponto 2, de entrada e de saída, né?
A vazão é a área do ponto 1 vezes a velocidade no ponto 1 igual a área do ponto 2 vezes a velocidade do ponto 2. Então, a gente vai estar utilizando essa equação, que é a equação da continuidade. E também a equação de Bernoulli, que diz, fundamentalmente, né, que a pressão no ponto 1, isso envolvendo dois pontos, a pressão no ponto 1 é dividida pelo peso específico, mais a velocidade no ponto 1 ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração gravitacional, mas a altura no ponto 1 é igual à pressão envolvida no ponto 2 sobre o peso específico, mais a velocidade no ponto 2 ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração gravitacional, mais a altura no ponto 2. Essa equação ela acaba sendo alterada, né, para determinadas finalidades, e no nosso experimento depois eu vou explicar um pouco como a gente vai utilizar essa equação. Sobre a organização, então, do nosso tubo de Venturi, eu encontrei essa imagem que significa, né, que apresenta bem como a gente dividiu os dados. A altura, então, ali presente, que no nosso caso foi de 1,5 centímetros, né, como vocês puderam observar no vídeo, mas subiu 1,5 centímetros e desceu 1,5 centímetros, então 3 centímetros. Entretanto, a gente vai estar utilizando todas as medidas em metro, então 0,03 metros, essa altura. A altura entre o ponto 1 e o ponto 2, né, que é ali bem no meio do tubo, é igual a 0. Não é que é igual a 0, elas são iguais uma à outra, então é possível cortar na fórmula. A área 1 é a área da parte mais larga, né, da garrafa PET, ali bem demonstrada na figura, nossa área 1 é justamente ali. A velocidade 1.1, a pressão 1, e a área 2, né, o ponto 2 é na parte mais estreita da garrafa PET, na boca da garrafa PET, que é onde quase passa a mangueirinha de silicone. Então a área ali presente, a gente trouxe aqui para vocês os dados também. A densidade do ar é 1,275 kg por metro cúbico, e a densidade da água, que é o nosso fluido utilizado, porque pediu um fluido não viscoso, então a gente decidiu usar água com um pouco de corante, né, para visualizar melhor o experimento. A densidade da água, então, 997 kg por metro cúbico. A altura, como eu havia dito, 0,03 metros. E a área 1, que é a área da parte mais larga da garrafa PET, é 0,0078 metros ao quadrado. E a área do ponto 2, 0,000615 metros ao quadrado. Então, o que a gente se questiona, né, é com a vazão de escoamento do ar, né, que a gente tinha utilizado. Então, para isso, a gente fez esses cálculos. Onde aqui eu demonstrei, né, a gente demonstrou nesse desenho que Z1 é igual a Z2 e por esse motivo a gente corta. A gente também utilizou a fórmula dessa maneira: pressão no ponto 1 dividido por densidade do fluido, né, mais aceleração gravitacional vezes a altura do ponto 1, mais velocidade ao quadrado, velocidade do ponto 1 ao quadrado dividido por 2, igual a pressão do ponto 2 dividido por densidade, mais aceleração gravitacional vezes a altura, mais velocidade do ponto 2 ao quadrado dividido por 2. Onde a gente não cortou a altura do ponto 1 e do ponto 2, porque elas eram iguais, e como multiplicava a aceleração gravitacional, ela foi cortada também. Com isso, sobrou para nós pressão do ponto 1 menos pressão do ponto 2, dividido por densidade específica, igual a velocidade do ponto 2 ao quadrado, dividido por 2, menos velocidade do ponto 1 ao quadrado, dividido por 2. A gente também pode compreender, né, que pressão do ponto 1 menos pressão do ponto 2 é igual a variação de pressão. Então, a gente pode usar a variação de pressão em vez de usar a pressão do ponto 1 e pressão do ponto 2, porque vai se tornar mais difícil de encontrar essas variáveis. Então, a gente pode usar direto a variação de pressão. Para encontrar a velocidade do ponto 1, a gente isolou a velocidade do ponto 2, como a gente já tem a área do ponto 1 e do ponto 2, e levando em consideração que a vazão do ponto 1 é igual à vazão do ponto 2, a gente tem, então, que velocidade do ponto 1 vezes a área do ponto 1 é igual à velocidade do ponto 2 vezes a área do ponto 2. A gente tem a área do ponto 1, que é 0,0078, e também temos a área do ponto 2, que é 0,000615. Com isso, a gente fez os cálculos e encontrou que V1 é igual a V2 vezes 0,0788 metros por segundo. Então, com isso, a gente pode retornar na fórmula no que sobrou, né, da fórmula da equação de Bernoulli, onde variação de pressão divididas por densidade igual a velocidade do ponto 2 sobre 2 menos velocidade do ponto 1 sobre 2 as velocidades ao quadrado. Entretanto, a gente ainda não tem a variação de pressão. E para calcular a variação de pressão, a gente pode estar pegando, né, a densidade específica da água vezes a aceleração gravitacional vezes a altura. A nossa altura, então, é 0,03, a aceleração gravitacional é 9,8 metros por segundo ao quadrado e a densidade específica da água é 997. Com isso, a gente encontra, então, uma variação de pressão de 293,118 Pascal. Com isso, então, tendo essas variáveis, a gente pode retornar para o que sobrou, né, da equação de Bernoulli, fazendo as substituições, então, da variação de pressão de 293,118 Pascal, divididos pela densidade específica do ar, né, de 1,275, igual à velocidade do ponto 2 ao quadrado, menos a velocidade do ponto 1 ao quadrado, onde a velocidade do ponto 1 a gente tem que é V2 vezes 0,0788. Então, fazendo os cálculos, a gente consegue descobrir que a velocidade no ponto 2 é igual a 21,51 metros ao quadrado. Com isso, a gente volta, então, à fórmula, a equação, né, da vazão. Velocidade do ponto 2
2 vezes a área do ponto 2. A gente, com isso, então, vai descobrir a vazão do ponto 2, mas a vazão do ponto 2 é igual à vazão do ponto 1. Com isso, então, substituindo, né, o V2 que a gente acabou de encontrar, 21,51, e a área do ponto 2, que é 0,000615, a gente consegue encontrar, então, que a vazão do ponto 2 e a vazão do ponto 1, levando em consideração que elas são equivalentes, são iguais a 0,0133 metros cúbicos por segundo. Então, com isso, e concluindo também, né, que as vazões são iguais, a gente consegue, então, encontrar essa vazão de escoamento.